Vivemos numa era em que todo mundo quer ser especial, único, memorável. Mas, ao mesmo tempo, nunca vimos uma geração tão mergulhada em crises de identidade, em ansiedade paralisante, em sensações de vazio e autossabotagem. A geração Z, conectada, criativa, informada, parece estar vivendo uma contradição brutal. Querem mudar o mundo, mas mal conseguem sair da cama. Querem ser ouvidos, mas não sabem quem são. E o mais assustador, essa sensação de vazio está sendo romantizada, cultuada, transformada em identidade. Esse vídeo vai fundo. Vai mexer onde dói. Porque aqui no Mente Otaku, a gente não se contenta com respostas rasas. A gente mergulha na raiz da dor, da cultura, da mente. Hoje, vamos entender o culto silencioso da ansiedade. Por que ele cresce tanto entre jovens? Como as redes sociais transformaram sintomas em estilos. Como os animes modernos, especialmente os de estética sadikori, se tornaram um espelho de toda essa angústia. E, acima de tudo, como sair desse ciclo? Vamos direto ao ponto. Existe uma estética dominante hoje entre jovens que mistura tristeza, beleza, vazio e um certo glamour do sofrimento. Imagens em tons frios, frases melancólicas, personagens que parecem existir apenas para sofrer. Você já viu isso? Talvez até compartilhe. Talvez tenha se sentido representado. Essa estética não é só moda. É um reflexo profundo do que a geração Z sente. É o sadikori, uma mistura entre tristeza e beleza que se tornou uma linguagem emocional. E ela domina os feeds, os animes recentes, as playlists, os stories noturnos. Mas por que isso está acontecendo agora? Porque vivemos na era da hipervisibilidade. A era em que ser comum parece ser o pior destino possível. Onde cada pessoa sente que precisa se destacar, se mostrar, se construir como uma marca. E quando isso não acontece, quando a realidade não corresponde às expectativas, nasce a frustração, a ansiedade, o vazio. A geração Z cresceu ouvindo que era especial, que podia ser tudo, que o mundo estava ao alcance de um clique. Mas ao mesmo tempo, foi exposta desde cedo à comparação constante, à concorrência silenciosa dos likes, à lógica cruel dos algoritmos. Se antes a crise de identidade era uma fase da vida, hoje ela virou um estado permanente. Uma performance diária. Uma busca insaciável por validação, significado, pertencimento. E quando o mundo real falha em oferecer essas coisas, ou quando elas parecem inalcançáveis, o indivíduo se volta para a tristeza como identidade. A dor, que antes era algo a ser curado, agora é algo a ser exibido. E assim nasce o culto da ansiedade. Você já percebeu como certos personagens de anime estão cada vez mais depressivos, desmotivados, exaustos? Como a estética sadikori dominou obras como Wonder Egg Priority, Sonny Boy, Boshi the Rock, Chainsaw Man, Oshinoko. Esses personagens não são mais os guerreiros destemidos, os salvadores da humanidade. São jovens que choram sozinhos no quarto. Que fingem estar bem, que não veem sentido em nada, que têm sonhos, mas medo de fracassar, que vivem presos num looping de tentativas e desistências. Esses protagonistas são o espelho da geração atual. Não são apenas ficção. Eles são o reflexo exato da alma coletiva de milhões. E isso, ao mesmo tempo que comove, também preocupa. Porque quando a dor se torna moda, quando o sofrimento se torna estilo, corremos o risco de parar de buscar cura. Paramos de questionar. E começamos a romantizar a nossa própria destruição. A estética sadikori, quando mal interpretada, vira uma armadilha. Nos convence de que estar triste é mais autêntico do que buscar alegria. Que a felicidade é superficial e a dor é profunda. Que quem sofre é mais verdadeiro, mais artista, mais interessante. Isso é uma ilusão perigosa, porque a dor não precisa ser negada, mas também não deve ser glorificada. Vamos falar de redes sociais. As redes são vitrines do ego e do fracasso. Ao mesmo tempo que expõem nossos melhores ângulos, também escancaram nossas faltas. Cada deslizar de dedo é uma comparação implícita. Cada story é um lembrete do que você não tem. Cada postagem viral é uma sentença silenciosa: você não é o suficiente. A dopamina instantânea das curtidas cria um ciclo viciante. Mas como todo vício, a tolerância aumenta. E, com o tempo, nada mais satisfaz. O vazio cresce. E, para não desaparecer, muitos abraçam a estética do sofrimento como o último refúgio de identidade. A ansiedade se torna um novo normal.
E o mais cruel, ser ansioso virou cool. Ter crises virou relatable. Estar quebrado virou estético. Mas ansiedade não é só um sentimento. É um sintoma de algo muito maior. É o corpo gritando por descanso num mundo que exige performance constante. É a alma pedindo profundidade num oceano de superficialidade. É o coração tentando encontrar um sentido num cenário onde tudo é descartável. A geração Z não é fraca. É sensível. É conectada com questões profundas. Mas está sendo afogada por um sistema que transforma tudo em conteúdo, até a dor. E por isso, precisamos resgatar o essencial. Vamos voltar aos animes. O que eles têm a nos ensinar? Em obras como Marte Comes in Like a Lion, A Silent Voice ou Your Lie in April, a dor é retratada com humanidade. Não como glamour, mas como luta. Como processo. Como algo que precisa ser enfrentado com coragem, não estetizado com filtros. Esses animes nos mostram que há beleza na tristeza, mas há ainda mais beleza na cura. No reencontro. Na esperança. Eles não negam a dor, mas também não a adoram. E é essa linha que precisamos aprender a caminhar. Então por que a geração Z se sente especial e vazia ao mesmo tempo? Porque foi ensinada a acreditar que sua identidade deveria ser construída com base em reconhecimento externo. Mas o mundo externo nunca é suficiente. Nunca vai aplaudir tudo. Nunca vai entender completamente. E por isso, a alma se esvazia. O coração se desespera. A mente colapsa. Ser especial virou uma obrigação. E não uma consequência de ser quem se é. E no meio dessa pressão, muitos escolhem o caminho da dor como símbolo de autenticidade. Mas esse caminho, se não for guiado por consciência e propósito, vira prisão. Esse vídeo é um convite à lucidez. A estética sadikori pode ser bonita. A dor pode ser real. Mas você não é apenas isso. Você não é a sua ansiedade. Você não é sua tristeza. Você é alguém em construção, em movimento, em busca. E se você chegou até aqui, é porque sente que algo precisa mudar. Aqui no Mente Otaku, a gente busca mais do que reflexões. A gente busca libertação. A gente encara a dor, mas também busca a luz. E no final, como sempre, deixo uma mensagem que carrego comigo todos os dias. Você não precisa carregar esse vazio sozinho. Existe alguém que conhece sua dor sem filtros, sem julgamentos, sem algoritmos. Alguém que não te vê como produto, mas como filho. Jesus não veio para pessoas perfeitas. Veio para ansiosos, tristes, perdidos. Ele não nos oferece fama, mas paz. E talvez seja justamente isso que sua alma está procurando sem saber. Se essa mensagem tocou você, considere se inscrever aqui no canal. Vamos continuar explorando o que os animes não dizem, mas insinuam. Vamos cavar fundo. Vamos pensar alto. Até o próximo mergulho.